Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. A nossa visão de futuro aqui do Pix é sempre centrada em atender às dores e às necessidades da sociedade, e a gente sabe que são necessidades dinâmicas, né? Conforme novas tecnologias surgem, essas necessidades vão mudando, e de viabilizar qualquer pagamento e transferência que você pense em precise fazer, que isso possa em algum momento ser feito pelo Pix. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou Josué de Oliveira. Em menos de 3 anos, o Pix se tornou o método de pagamento mais utilizado no país. Só que a tecnologia tem um potencial ainda maior, e o presidente do Banco Central sinaliza que, um dia, o Pix poderia até mesmo substituir o cartão de crédito. E aí, será que o Pix vai tomar conta de tudo? No episódio de hoje, a gente bate um papo com a Mayara Iano, ela é assessora sênior do Banco Central. E ela nos conta tudo sobre a criação do Pix e o que mais vem por aí. Então corre lá, dá 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify, no Apple Podcasts, segue a gente no seu aplicativo favorito e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 12 minutos e 17 segundos. Bora, Riga, qual que é o primeiro comentário de hoje aí? Primeiro comentário do Marco Vinícius, ele mandou via Telegram, mandou via texto, então vamos ler aqui. Salve pessoal do Tecnocast, eu gostaria de comentar sobre o episódio da 123 milhas, e ele traz aqui uma visão de um público que a gente acabou não comentando tanto, que foram os vendedores de milhas, né? Então ele explica o seguinte: o comum é você juntar milhas com gastos no cartão, mas existe uma forma de comprar pontos em algum programa, como é o caso da Livelo, e depois você pode transferir esses pontos em algum evento para ganhar bônus. E até vou trazer um exemplo para ficar melhor compreendido. Você pode comprar 1.000 pontos na Livelo, e se tiver algum bônus, você transfere para Azul, e acreditem, isso era muito comum, com bônus de até 200%. Com isso, você ganhava pontos de bônus que seriam transferidos em milhas, e aí você poderia vender para Hot Milhas, Max Milhas, etc. Entretanto, eles só pagavam depois de X dias. Nesse processo, teve muita gente que estava colocando para receber em 120 a 240 dias e deixava os pontos que comprou parcelados em 12 vezes sem juros pela Livelo. Entretanto, a 123 milhas entrou em recuperação judicial e ela vai pagar quando der. Quem fez o gasto no cartão tá feito, não tem estorno, não tem volta. E a 123 milhas afundou essas pessoas junto. Acredito que as pessoas mais lesadas foram esse pessoal que comprava milhas e parcelava com valores altos do tipo 5, 10, 100 mil reais. Meu Deus! E como em algum momento eles iriam receber da Hot Milhas, eles quitavam a dívida e ficavam com a sobra, entre aspas. E essa sobra não era pouco. Dando um caso real, eu comprei pontos pela Livelo e gastei R$ 2.200. Quando eu vendi para Hot Milhas, recebi R$ 2.600. Paguei o cartão, me sobrou R$ 400. Essa grana extra foi gerada a partir desse bônus de promoção. Um dinheiro bem fácil até. Só precisava do seu cartão de crédito, mas aí, quando o desastre chegou, levou todo mundo junto. Eu consegui sair antes, por bem pouco mesmo, cerca de 1 a 2 meses antes da recuperação judicial. Recebi o pagamento deles, mas quem colocou para receber muitos dias depois, agora está no escuro e sabe-se lá quando que vão receber esse dinheiro. E um detalhe, tinha muitos influenciadores que estavam vendendo cursos, eventos, mentoria para fazer esse processo. Enfim, todo um mercado foi criado em volta da compra e venda de milhas. Eu ia falar exatamente isso, cara, porque esse negócio de milha existe há bastante tempo, eu conheço gente que usa há muito tempo, né? O próprio Lucas Braga aqui do Tecnoblog, a gente já gravou um Tecnocast onde ele deu dicas, né? Trouxemos ali convidados também pra falar de cartões, mas eu senti que tava uma febre, assim, no último ano, pelo menos. Eu vi um monte de gente surgindo, começando a, né, virar influenciador de milhas pra falar de cartão de crédito, de como conseguir viagem mais barata, e muito anúncio aparecendo também na minha timeline de gente, tipo, eu te ensino a comprar essa passagem aqui de 10 mil reais por 800 reais. Enfim, eu tava pensando
realmente onde que isso ia dar. Onde que vai virar uma bolha, né? Se tá virando uma bolha isso, onde que vai estourar. Mas bizarro ele falar isso, da galera pagando 100 mil pra comprar a milha e mandando pra Max Milhas. Então, eu acumulava milhas no cartão, ainda acumulo, na verdade, e quando eu não viajava, eu vendia mesmo, só que assim, eu vendia com os gastos normais que eu tinha no cartão, né? Então. Mas o milheiro profissional que gastava, sei lá, 100 mil reais numa compra de cartão de crédito, eu achei, cara, muito, sei lá, há uns 500 anos aconteceu isso com tulipas, né? Daí agora resolveram trazer isso pra milhas. Porque no final, o programa não era pra fazer o que a 123 Milhas fazia, o programa de milhas, e também não é pra fazer o que as pessoas estão fazendo. As pessoas estão achando brechas no funcionamento do sistema e estão ganhando dinheiro com isso, estão ganhando a vida com isso. Aí é realmente complicado. Inclusive tem um comentário do Vinícius aqui também lá no nosso grupo do Telegram, Caixa Postal Tecnocast. Ele diz que eu tô em um grupo de milheiros e tem gente que a Hot Milhas tá devendo 200 mil reais. Cara, só aumenta os números aqui. Meu Deus. Eu tenho um colega que a dívida dele tá em quase 700 mil reais em cartão de crédito, porque a Hot Milhas não pagou o que estava devendo a ele, utilizou as milhas e agora ele tá desesperado. Esse grupo da 123 fez um estrago na vida de... Ah, gente, peraí também, né? Vamos combinar aqui. Quem que tá fazendo 700 mil de dívida no cartão pra fazer esquema de milha, gente? Pô, a 123 tá errada, mas também quem tá entrando nessa... tem que calcular o risco, né? É um risco muito alto para um negócio que, se der algum problema, você vai pagar 10% de juros ao mês, né? Se não mais. Então, enfim, bem complicado para muita gente. Mas é realmente impressionante ver o impacto né, de recuperação judicial de uma empresa, enfim, pessoas que a gente nem tava olhando muito, assim, né? Porque a gente olhava principalmente ali pro cara que queria viajar, comprar uma passagem ali, né? Naquela modalidade ali promo, flexível e tal, e não conseguia viajar, né? Que é o público mais comum, acho que o maior número de pessoas. Mas tem todo esse submundo de pessoas, enfim, que foram afetadas, com valores muito altos. E é uma bosta porque a gente entendeu que, no final das contas, é como se ela estivesse pegando dinheiro emprestado dessa galera, pessoas normais. Ela não pegava o dinheiro de um banco, ela pegava o dinheiro das pessoas. Então, realmente é uma sacanagem, mas... também a gente tem que avaliar o risco das coisas, né? Me lembra a época da febre de Bitcoin ali, 2020, 2021, que a gente via famílias vendendo tudo que tinha pra investir em Bitcoin e viver... né, no Fusca pelo mundo. E, cara, aí o Bitcoin caiu e todo mundo ficou sem nada. Então, assim, né, a gente tem que também calcular o risco no que a gente tá entrando ali. Ele também fala sobre a namorada dele, que ela viajou pra Portugal em agosto. A passagem de ida e volta ficou R$1.500. Caraca. Estou doido pra voltar pro Brasil e, por ver que ela deu certo, comprei uma passagem promocional e me ferrei. Ou seja, 135 euros jogado no lixo. O que, pela conversão direta, deve dar uns R$10.900. Não tô brincando. Tipo, o euro deve estar uns R$20 agora, então acho que deve dar mais ou menos isso. Não, pagou bem barato, né? Mas ele falou, fica experiência. É isso aí, né? E pra finalizar, a gente teve pessoas comentando no nosso grupo do WhatsApp agora. O Marcelo chamou ali o Josué, nosso produtor, perguntando se a gente ia falar do fim do Google Podcast. Aí a gente teve algumas reações ali, o Felipe comentou: a pauta de Google Podcasts é top. Li algo sobre eles adicionarem os podcasts no YouTube. Tô viajando ou é real? Numa dessas é estratégia para bombar o YouTube Music. E aí um outro Felipe comentou assim: para mim, em particular, o Google Podcasts vai fazer falta. Eu trabalho em locais remotos, com acesso à internet extremamente lento, e ele era o único aplicativo de podcasts que não quebrava os downloads e não entrava em pânico quando não havia internet por alguns minutos. Cheguei a tentar migrar do Spotify para o YouTube Music, mas a experiência de usuário deixa muito a desejar. Acaba que eu assino o YouTube Premium por causa da plataforma de vídeos e ignoro o YouTube Music. Eu também, se for ver, eu tenho o YouTube Music aqui, porque eu assino o YouTube, eu usava o Spotify, né, era o meu favorito. Aí quando a Apple lançou o Apple One, eu assinei e cancelei o Spotify pra ficar com o Apple One, mas o YouTube Music eu já tentei mexer e realmente não é pra mim, então eu tô usando o Apple Music. Mas sobre o Google Podcasts e o YouTube, né, a informação que a gente tem de alguns anos já é que a intenção do Google era integrar os podcasts no YouTube, só que eles iam trabalhar em uma interface, não ia simplesmente ser o YouTube do jeito que a gente conhece para vídeos, né? Eles iam trabalhar uma coisa específica para podcasts. No entanto, essa informação já tem
uns 2 anos e pouco, pelo menos. Tava na pandemia ainda, quando... Acho que foi antes da pandemia ainda, cara. Foi antes da pandemia, porque teve um evento do YouTube no Rio de Janeiro. Enfim, e aí eles falaram lá nesse evento. Lembro também que era numa época em que o SoundCloud tava muito mal das pernas, a gente achou que ele ia acabar e tal, e o YouTube, os podcasts em vídeo estavam muito em alta, e a gente sempre meio que pensou que YouTube era a plataforma, né, pra ter podcasts, né? Então, inclusive quando lançou o Google Podcasts, achei até meio estranho. Eu acho que não mudaria muito do que é hoje o YouTube Music, saca? No final das contas. Pensa bem, qual é o sentido pro Google de manter tantas plataformas diferentes de streaming que suportam os mesmos recursos, sabe? O Google Podcasts e o YouTube Music, basicamente você consegue fazer as mesmas coisas ali. Tecnicamente dá pra fazer, né? E se for só pra fazer uma interface, colocar uma seção dentro do YouTube Music, eles conseguem fazer isso fácil e manter um time só, um produto só, né? A gente vê hoje em qualquer aplicativo de audiolivro, por exemplo, tem podcast também incluído, né? A Amazon chegou essa semana no Brasil, inclusive, com o Audible, seu aplicativo para audiolivros. Tem outros já, o Esquilo, né? Tem outros no Brasil que você entra e tem os podcasts. E no caso, o Spotify, que também tem esse investimento grande há alguns anos para podcast, tem programas exclusivos, tem empresas que ele comprou, por exemplo, a Anchor foi incorporada no Spotify. Então, se você é podcaster, você tinha uma interface antes da Anchor, agora você tem a interface tudo ali dentro do sistema do Spotify para publicar, para ver estatística. Então, enfim, eu acho que faz sentido para a empresa, né? Gera economia de custos e também tem o benefício de ter um produto só. Você consegue alcançar mais pessoas. Com certeza, do ponto de vista racional, faz muito sentido. Só ia comentar que a gente tá falando de Google, que era uma empresa que até ontem tinha 2 serviços de música que faziam exatamente a mesma coisa, uns 50 mil aplicativos de mensagens com os nomes diferentes que ninguém mais sabe quais são. Então, é uma empresa meio complicada em termos de produto. Então, faz sentido? Não faz, mas como é o Google, né, pode acontecer. Eu, pra ser sincero, já esqueci qual que era o aplicativo de música, o Play Music. Isso, Google Play Music. E aí teve a época da migração pro YouTube Music, que foi um pouco traumática para algumas pessoas, porque o YouTube Music não trouxe todos os recursos, enfim, demorou, foi bastante complicado. É curioso ver, né, porque é da natureza da empresa, né, a estrutura organizacional do Google funciona dessa forma, são times descentralizados, é uma estrutura bem flat, assim. E na Apple, por exemplo, a gente vê que tem os aplicativos separados ainda. Você tem o Apple Music e tem o Apple Podcasts. E nenhum sinal de que eles vão mudar isso por enquanto. Mas é isso, vamos acompanhar aí como é que fica. Se você não mandou seus comentários ainda, se você não entrou nos nossos grupos ainda, acessa lá o Caixa Postal Tecnocast no Telegram ou clica no link do nosso grupo do WhatsApp que tá na descrição deste programa. Então é isso, bora pra pauta? Vamos lá. No dia 11 de agosto, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciou durante um evento que a instituição está estudando a viabilização da oferta de crédito via Pix. Segundo ele, a ideia é juntar o Pix com outros produtos e, em algum momento no futuro, o consumidor talvez nem precise mais de cartão de crédito. Você poderia fazer tudo diretamente pelo Pix. Por enquanto, ainda não tem uma previsão de lançamento, mas é o tipo de coisa que chama bastante atenção. O Brasil está se aproximando ali dos 200 milhões de cartão de créditos ativos, é uma das formas de pagamento mais utilizadas por aqui. Então, quando a gente ouve o presidente do Banco Central falar que ele pode se tornar desnecessário no futuro, dá a impressão que o Pix vai dominar tudo, né, Riga? E não vai ser o primeiro e nem o último produto que o Pix supera. A gente vai descobrir outras novidades do Pix que a Mayara vai contar pra gente. Mas, por exemplo, DOC, né? Lembra quando você tinha que transferir para alguma pessoa ali do outro banco? Aí você colocava banco, agência, código do banco, sabe? Tipo, aí você decorou Bradesco 237 e tal, 341, umas coisas assim e tal. E, enfim, não existe mais isso, uma coisa totalmente ineficiente, só cai no dia seguinte e tal. O DOC já não vai existir no ano que vem. É justamente por causa da popularização do Pix, né? Muito mais simples, basta você ter o CPF ou o telefone de alguém que você consegue transferir ali. E não é por acaso que o Pix já é o meio de pagamentos mais usado no país, segundo o Banco Central. Então, todo mês é um novo recorde. A gente aqui no Tecnoblog acompanha os números. Em setembro, teve um recorde de 152 milhões de transferências num único dia. Tipo, pensa que o Brasil tem 200 milhões de pessoas. Teve 152 milhões de transferências via Pix num único dia. E desde que foi lançado, né, em 2020, ali no meio da pandemia, o Pix foi acrescentando novas funcionalidades. Agora dá até para comprar parcelado via Pix. E tem ainda outras modalidades
modalidades na agenda do Banco Central, além do crédito via Pix, tipo Pix automático, que vai ser uma solução para pagamentos recorrentes, e tem até previsão para uma internacionalização do Pix. Imagina um Pix para outro país. Pois é, né, cara? E eu acho que uma coisa que chama bastante atenção nessa história do Pix é que normalmente a gente associa inovações, sobretudo no setor aí financeiro, vindo do mercado, das instituições bancárias, financeiras, enfim, dos players que estão ali no mercado. E no caso do Brasil, não que não houvesse inovações na iniciativa privada, mas de modo geral a gente vê que o Pix, que foi a grande inovação dos últimos anos, veio do Banco Central, né? E se a gente comparar com outros países, por exemplo, a gente até comentou sobre isso no Tecnocast 254, né, quando a gente falou sobre o real digital, o Brasil tem essa característica de ter uma solução para pagamentos impulsionada ali, viabilizada pelo Banco Central, e em outros países que têm uma grande digitalização de pagamentos, como é o caso da China, essas soluções vieram de grandes empresas, né? Então o Pix acaba mudando muitas coisas aqui na dinâmica do dia a dia do Brasil, e a popularização do Pix fez com que, como o Riga falou, vários produtos se tornassem desnecessários, né, desatualizados. E até mesmo, por exemplo, quando a gente fala de CBDC, né, as moedas digitais do Banco Central, lá fora elas são pensadas muito para pagamento de dia a dia. E aqui no Brasil não vai precisar disso porque já tem o Pix. Então até a gente até comenta isso nesse episódio 254, que o real digital no Brasil vai ser uma coisa um pouco diferente justamente porque já tem o Pix. É um contexto muito curioso do Brasil, em que a gente tem tanta inovação, né, nesse setor de pagamentos, viabilizado justamente pelo Banco Central, uma instituição que a gente, pelo menos de fora, olha e acha que é meio burocrática, meio centralizada demais. Mas, enfim, veio de lá, né? É bem curioso, né? Se pensar que a China resolveu a questão via mercado e o Brasil está precisando resolver via Estado, né? Compare os dois países aí politicamente, mas é que realmente a situação bancária aqui no Brasil, historicamente, é um setor bastante difícil, bastante concentrado. Mas, enfim, com todo esse alcance do Pix, a responsabilidade é muito grande, né? Imagina a estrutura necessária para operar, quantas pessoas no desenvolvimento do produto, nos servidores, né? A gente vê quando o banco sai fora do ar, alguma coisa, já fica aquele caos, né? Quanto que teve de prejuízo para os comércios e tal. Imagina se um Pix sai fora do ar, né? Então, o que precisa ter por trás ali para manter esse sistema funcionando? Então, para entender um pouco mais sobre a criação desse sistema, a gente conversa agora com a Mayara Iano, que é assessora sênior no Banco Central. Bora lá pro papo. Oi, Mayara, tudo bem? Bem-vinda ao Tecnocast. Tudo bem, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho da nossa experiência com o Pix. Mayara, para a gente começar, então, eu quero falar alguns números para ilustrar um pouco o sucesso, né, o tamanho do sucesso do Pix no Brasil. São 153 milhões de usuários cadastrados, mais de 650 milhões de chaves já foram criadas. Entre 2020 e 2021, foram 718 bilhões de reais transacionados e de 2021 para 2022, esse total subiu para 1,2 trilhão. Representa 67% de aumento ano a ano. E a quantidade de produtos também, o Pix começou ali com uma transferência, né, uma coisa mais simples, e hoje a gente já está ouvindo falar de uma lista de produtos que alguns ainda vão ser lançados. A gente quer saber, durante essa conversa aqui, como que eles vão funcionar também. Mas, enfim, dado esse contexto, eu queria saber, dentro do Banco Central, como é que era essa expectativa, né? Vocês, lá no início, quando começaram a pensar no desenvolvimento do produto, vocês já estavam esperando que fosse ser esse sucesso estrondoso e tão rápido? A gente tinha muitas expectativas aqui, né? Porque a gente sabia o contexto que o Pix foi lançado, né? A gente tinha uma necessidade muito clara da sociedade para um meio de pagamento em tempo real, que fosse democraticamente acessível, que fosse ali usado para diversos casos de uso e que suprisse ali as dores que a gente tinha com os outros meios de pagamento existentes, né, até então. Então a gente já tinha expectativas muito altas, mas de fato a velocidade que isso aconteceu ainda assim nos surpreendeu, né? A gente errou aqui os nossos bolões aqui com as nossas projeções, a gente não foi tão otimista quanto o que se demonstrou na prática. De fato, essa velocidade, principalmente quando a gente compara com o cenário internacional, com a experiência de outros países, é bastante surpreendente. Ali nos primeiros meses, né, quando a gente começou a ter as primeiras notícias do Pix, né, o Banco Central tá liderando ali um novo sistema de pagamentos, ele vai ser instantâneo e tal, e tinha várias características ali que eram muito interessantes, tipo ser gratuito para pessoa física, etc.
E chegou um momento em que acho que foi aquele momento chave de, beleza, agora a gente vai começar a cadastrar as chaves, né? E aí depois, em algum momento ali, vai ter o início das operações. E falei, nossa, mas gente, assim, foi muito rápido, né? Foi bastante impressionante porque, inclusive, foi no meio da pandemia, né? Foi lá para 2020 e tal. Queria entender, Mayara, aí de dentro, quais foram os desafios técnicos para desenvolver, manter um sistema como esse e como viabilizar isso na administração pública, né? Porque, assim, olhando do lado de fora, né? A gente que não conhece muita coisa sobre a administração pública, tende a ser uma coisa um pouco mais burocrática, né? Talvez com regras e processos um pouco mais rígidos, até porque é uma grande responsabilidade, né? É o Banco Central. Então, aí de dentro, o que você acompanhou? Teve que fazer mudança de cultura de alguma coisa? Teve muito desafio no começo? Enfim, conta um pouco desses bastidores pra gente. O Banco Central como um todo, né, já é uma instituição que ela é muito reconhecida pela competência técnica dos seus servidores, né? Então a gente tem aqui, de fato, um nível de servidores bastante altos, assim, né? Acho que a gente é um dos órgãos que tem mais servidores com mestrado, doutorado. O cenário hoje em dia não está tão favorável, porque a carreira está bastante desvalorizada quando a gente compara com outras carreiras e até uma motivação aí dos nossos pleitos recentes. Então tem esse desafio adicional. Mas lá, quando a gente estava começando, né, ali mais intensamente nessa jornada do Pix ali de 2018, 2019, a gente tinha esse contexto de pessoas bastante engajadas com esse espírito mesmo de servidor público, né? Servir ao público, servir à sociedade. A gente tem uma equipe, e teve ao longo de toda essa jornada, uma equipe extremamente reduzida, poucos servidores, mas a gente fala que somos poucos, mas somos bastante comprometidos. Então, um desafio, com certeza, foi essa alocação de recursos que o Banco Central tem ali as suas políticas. Então, a formação dessa equipe, ela foi um desafio, né? Mas a gente conseguiu, e aí a gente tinha ali pessoas, né, que assim como eu, a gente está desde o início do projeto e ao longo dessa trajetória de desenvolvimento do produto, de fato lançamento, adesão das instituições participantes, a gente foi formando a equipe que ficaria então responsável por não só desenvolver novos produtos, mas manter, né, todo o sistema operando. Então, a gente pôde construir essa equipe que estava surgindo e nessa seleção pôde fazer de uma forma que a gente atraísse as pessoas com esse mesmo mindset, né? Que é um mindset bem específico, com essa mente de desenvolvimento de produto, esse dinamismo, né? Essa questão da inovação. Então, a gente tem essa característica aqui de ser uma equipe que utilizou metodologias ágeis em todo esse processo, então que facilitou ali essa trajetória. O fato de ter sido na pandemia, de certo modo, acabou até favorecendo no sentido de horas de trabalho. Então, 2020 foi um ano ali que a gente trabalhou para muito além. Eu brinco que eu podia até tirar um ano sabático só com as horas a mais do 2020, né? Então, tipo isso. Então, acabou que a gente, de fato, teve uma dedicação ali a mais nesse período para conseguir cumprir ali todo o cronograma e lançar sem nenhum dia de atraso. E aí essa estratégia de lançar o cadastramento das chaves primeiro, né, com um mês antes e depois lançar de fato, foi parte também dessa estratégia de você já ir familiarizando a população, gerando esse interesse, essa curiosidade para que quando tivesse no ar de fato já tivesse ali uma massa também de pessoas ali podendo utilizar no dia a dia de forma mais fácil. E naquela época foi uma loucura, né? Porque eu lembro quando começou o cadastramento das chaves, todas as instituições financeiras, os bancos ali fazendo propaganda, cadastra sua chave Pix, cadastra o CPF, o telefone com a gente, e alguns ofereciam até benefícios se você cadastrasse antes. Isso foi planejado ou foi, enfim, vocês já esperavam que ia ter essa adesão tão forte ali das instituições privadas? Até porque, assim, na época eu pensei, poxa, mas Pix é uma coisa que, né, vai ser gratuita ali para pessoa física, os bancos tem receita ali com DOC e TED, né? Tinham, pelo menos, muito mais antes. Por que eles estão, né, aderindo tão forte ao Pix ali, né? Um dos objetivos do Pix foi justamente esse, né? Atuar na competição, promover a competição do setor e a abertura do mercado, né? Então, viabilizar que não só grandes bancos tradicionais pudessem ofertar, mas também instituições de pagamento, fintechs, cooperativas, enfim. E aí a gente construiu o Pix
desde 2018 com o grupo de trabalho, né, e depois em 2019 com o Fórum Pix, de uma forma muito participativa, tendo uma estratégia desenhada para engajar todos os stakeholders, todos os agentes aí envolvidos. E agentes muito importantes, né, de todo esse ecossistema são as instituições participantes ali, as instituições financeiras e as instituições de pagamento. Então a gente teve todo um trabalho para demonstrar que sim, de um lado perderiam receita com TED e DOC, mas de outro lado teriam redução de custos enormes aí em relação à gestão de numerário, né, que é um custo bastante significativo aí para os bancos, e de outro lado vinham até o nosso slogan da época era Pix, um universo de possibilidades, porque abria ali novas linhas de negócio, novas soluções agregadas que poderiam oferecer para as empresas e o pagamento como sendo a porta de entrada, né? Então, a possibilidade de você manter os clientes ou captar novos clientes e você ter a chave cadastrada naquela instituição quase que vai determinar que aquela é a sua instituição principal de relacionamento, né? Então, daí a gente mostrou como seria esse ambiente competitivo e as instituições ali entenderam e montaram ali as suas estratégias para atuar nesse cenário ali mais competitivo, né? Seja tendo campanhas aí bastante interessantes de propaganda, seja esses benefícios de cashback, de sorteio, né? Concurso, enfim. Foi uma série de ações ali bem interessantes que também ajudaram a fazer com que a população conhecesse essa novidade que estava chegando. Você disse que elas entenderam, mas como é que foi o caminho até elas entenderem? Foi uma coisa rápida ou foi algo que demorou, levou um certo tempo para convencer? Porque no final das contas, me parece que elas meio que não tinham opção. Vai acontecer, é uma mudança grande. Neste momento, a gente via fintechs que ofereciam os serviços gratuitos, né, TED, DOC, enquanto os bancões ainda ofereciam cobrando ali uma taxa por cada transferência. Então, era o diferencial delas, né? Exatamente, era meio que o diferencial dos pequenos. E aí, pro bancão foi tipo assim, não vai ter jeito, vou ter que entrar nesse jogo. Como é que foi isso de início? Assim, a gente começou a colocar pagamentos instantâneos como uma política, né, em que a gente acreditava que teria que ser essa política para aumentar a competição no setor, para aumentar o acesso da população a meios de pagamentos eletrônicos. A primeira vez em 2014, ali no relatório de vigilância que a gente publicava, referente ao ano de 2013. Né? Então, em 2014, a gente colocou esse direcionamento para o mercado, 2015, 2016, e, de fato, começaram a surgir algumas soluções fechadas, que a gente fala, né, que o cliente pagador e recebedor precisavam ser clientes da mesma instituição, e a indústria como um todo não se organizou para ela própria desenvolver um ecossistema aberto e instantâneo. Então, aí em 2018, a gente fez esse grupo de trabalho e entendeu que o Banco Central tinha que coordenar todo esse esforço e tinha que prover, de fato, as infraestruturas centrais para viabilizar ali um baixo custo e esse amplo acesso, né? Então, rápido, eu não diria, né? Porque desde 2014 a gente já estava sinalizando, mas do momento que a gente, ali em dezembro de 2018, em que a gente divulga os requisitos fundamentais do ecossistema de pagamentos instantâneos, né? Determinando, então, qual que seria o papel do Banco Central, que o Banco Central atuaria ali como instituidor do arranjo e provendo as plataformas centrais, eu acho que ali já estava superada qualquer resistência ali, assim, né? Então, acho que depois desse posicionamento mais do papel mesmo do Banco Central, foi mais suave, porque a gente passou ao longo do ano inteiro ali de 2018 tendo essas ações e essa estratégia participativa aí de construção com toda a indústria. Sobre esse protagonismo do Banco Central, tem até um ponto interessante no relatório que o próprio BC divulgou sobre o Pix, pegando ali os anos 2020, 2021, 2022. Logo na introdução, né, tem falando ali da história da tecnologia, enfim, todo o processo, tem ali um momento em que se fala sobre um imobilismo do mercado no desenvolvimento de uma solução de pagamentos instantâneos interoperável, né? E aí, por isso, o Banco Central se engajou aí em ser a instituição que centraliza isso, né?
curioso, assim, qual a sua opinião de por que o mercado, né, aqui no Brasil especificamente, demorou tanto para fornecer essa infraestrutura, para se mexer nesse sentido, sendo necessário aí a atuação do Banco Central? É uma indústria bastante complexa ali, né, em que você tem uma certa concentração ali nos incumbentes, né, nos grandes bancos, você tem uma multiplicidade de atores nessa indústria de pagamentos, bastante diversa, com características diferentes e com interesses diferentes, né? Então, eu acho que o mercado se organizar sozinho nesse sentido tem esse desafio adicional, porque os interesses muitas vezes são conflitantes, e aí por isso precisa do regulador, né? Muitas vezes ouvir todo mundo, mas ter a tomada de decisão ali de dar os posicionamentos e as regras, né? Então, dá um empurrãozão nesse caso aqui, né? Porque já foi lá e desenvolveu o sistema de uma vez. Qual a desculpa de vocês agora, né? Essa decisão, eu acho que ela parte muito por essa necessidade de, primeiro, né, coordenar esses múltiplos interesses, coordenar esses múltiplos agentes, e segundo, viabilizar uma infraestrutura aberta de baixo custo. Então, quando a gente desenvolve essa infraestrutura de liquidação, essa base centralizada ali que armazena as informações de chave Pix, informações relacionadas à segurança, a gente dá ali eficiência na camada que é ali de cooperação, e a gente deixa a competição na camada ali do serviço ao usuário final, né? Então você garante que mesmo uma instituição pequena consegue participar desse ecossistema porque o custo é bastante baixo. E tem uma coisa que a gente estava falando do começo do Pix, né? Acabei deixando passar aqui na pauta, porque lá no começo, quando acho que ainda estava cadastrando chave, era a fase pré-lançamento, eu não lembro exatamente o cronograma aí, né? A data, mas eu lembro que a Meta chegou, ainda Facebook na época, e lançou o WhatsApp Pay no Brasil. E foi uma coisa que chamou bastante atenção, era uma forma fácil, entre aspas, de você transferir dinheiro. Era uma coisa estranha de cadastrar cartão de débito no aplicativo, né? Mas teoricamente seria uma coisa legal para usar ali entre pessoas e tal. E houve, durante um primeiro momento ali, houve um bloqueio, né, do Banco Central, bloqueou o serviço, porque representava alguns riscos para o sistema de pagamento, tinha que passar por um processo de avaliação, aprovação. E aí o Pix foi lançado, e aí só alguns meses depois, se eu tô lembrado corretamente, né, da timeline, a Meta liberou o WhatsApp Pay, o Banco Central liberou, na verdade, né, o WhatsApp Pay, que caiu no esquecimento, né, com um sistema como o Pix, que funciona para todo mundo, você não tem que ficar cadastrando o cartão de débito e tal, é realmente mais conveniente do que o WhatsApp Pay. Então eu queria entender como é que foi esse processo nessa época, e também como que vocês enxergam a atuação de Big Techs nessa área, porque nos últimos anos a gente está vendo, né, as Big Techs cada vez mais se lançando aí para serviços financeiros. Como que isso fica atuando com esse sistema que o Brasil está na vanguarda, né, o Pix? Essa análise ali de autorizações, né, de arranjos e instituições de pagamentos, ela é com uma outra equipe aqui dentro do Banco Central, né? São uma equipe que olha basicamente ali as autorizações e tem uma equipe que olha mais de uma forma geral a infraestrutura do mercado, né? Então não se confunde com a nossa equipe aqui do Pix, né? Mas sempre tem ali as regras, né, que tem que pedir as autorizações, tem que passar por todo um processo de análise aqui do Banco Central, e sempre que tem algum possível impacto de forma mais sistêmica, que é o poder que uma Big Tech, que é muito grande, né, pode ter ali um impacto em relação à competição, a acesso, enfim, essas equipes elas precisam avaliar ali quais as regras e eventualmente determinar ajustes, né? Então, que é o que foi feito ali à época dessa atuação do WhatsApp, né? Em relação aqui ao Pix, a gente vê com muito bons olhos Big Techs, né? Inclusive Google Pay está aqui com processo de adesão em andamento no Banco Central, né, já está na etapa homologatória. A gente acredita que o Pix é um arranjo aberto, né? Então, quanto mais instituições podendo levar essa solução aos seus clientes e facilitar o uso, facilitar as transações de transferências de pagamentos para toda a população, para todas as empresas, melhor, né? Então, seja uma Big Tech, sejam instituições especializadas em pequenos negócios, em um setor específico, por exemplo, sei lá, educacional, saúde, enfim, que facilitem essas integrações, ótimo para a gente, desde que, claro, tenham ali os requisitos, né, para oferecer, tem ali requisitos de cumprindo todo o regulamento, os requisitos de segurança, enfim. E como que é o diálogo, a comunicação do Banco Central
com a sociedade, com o mercado, Mayara? Porque o Pix, quando ele foi lançado, a gente entendia ele como um sistema de pagamentos ali, beleza, vai substituir DOC e TED, é muito mais eficiente, muito mais rápido, instantâneo e tal. Só que no final das contas ele acabou sendo usado para muita coisa e depois teve vários recursos novos, né? Teve Pix agendado, Pix saque, Pix troco. Como é que vocês veem, como é que vocês captam as necessidades ali do público, do mercado? Teve até empresas, instituições, os bancos privados ali lançando modalidades diferentes ali de crédito, baseando no Pix. Enfim, como é que funciona esse monitoramento, essa comunicação do Banco Central para melhorar e desenvolver o Pix? Lá em 2019, a gente fez tanto um diagnóstico, né, do mercado de pagamentos, dos outros meios de pagamentos que existiam, 2018 e 2019 ali, e também uma pesquisa com sociedade e estabelecimentos comerciais, né, para entender esses hábitos e usos de meios de pagamento, quais eram as dores, as ineficiências e tal. Aqui no âmbito do Pix, a gente está, inclusive, repetindo essa pesquisa agora esse ano, até o final desse ano a gente vai repetir essa pesquisa, né, os resultados a gente deve divulgar ano que vem, mas para além dessas pesquisas, a gente acompanha quando a gente lançou o Pix, né, a gente já lançou ali nessa filosofia de um MVP, que não é muito um mínimo, mas já era uma coisa bastante robusta, mas que a gente já tinha uma série de funcionalidades e produtos ali bastante mapeados no backlog, né? Então, assim que a gente lançou ali em novembro de 2020, em maio de 2021 a gente já lançou novidades, né, ali da cobrança com vencimento, por exemplo, porque a gente já estava trabalhando antes nessa agenda evolutiva. Então, dentro do Pix funciona de duas maneiras, né? Uma, a gente monitora a sociedade ali, os usos, né? Os usos de meios de pagamento como um todo, o uso do próprio Pix e os gargalos que existem ainda nessa indústria de pagamentos. E a gente tem estabelecido uma governança que é por meio do Fórum Pix. Então, esse Fórum Pix é um comitê consultivo permanente do Banco Central, que ele é aberto para a sociedade, não só para os participantes do Pix, os bancos e as instituições de pagamento, mas para toda a sociedade por meio de entidades representativas. Então, tem entidades representativas de varejo, do setor de automação, de pequenos negócios, de supermercados, enfim, uma série de representantes de usuários finais. Então, a gente sempre estabelece ali a nossa agenda de trabalho, a gente submete essa agenda, né, e essas propostas desses desenhos desses novos produtos por meio dos grupos de trabalho no âmbito do Fórum Pix e vai fazendo essa construção coletiva e participativa, né? Então a gente submete uma proposta, recebe ali diversas sugestões, processa tudo, depois devolve, né, com uma proposta refinada e assim a gente vai desenhando as novas funcionalidades, né? E no momento atual, o nosso foco de novo produto está totalmente voltado para o Pix automático, que é a novidade que a gente lança em outubro de 2024. Toda vez que a gente vê um produto de tecnologia sendo lançado, surge aquela discussão, o famoso proibir a garupa da moto porque tem assaltante roubando, né, sentado na garupa da moto. E aqui é sempre essa coisa, né, tipo, a culpa é da tecnologia, e, cara, a culpa não é da tecnologia, as pessoas fazem coisas erradas, seja com a tecnologia nova ou a antiga. O TED tinha muitos golpes, né, as outras modalidades tinham tantos golpes quanto pode estar rolando agora no Pix, porque não é uma questão da ferramenta. Mas eu fiquei curioso para saber se no planejamento, na estrutura, né, em toda essa coisa da rede do Pix, teve alguma preocupação específica ou se teve alguma ação pós-lançamento do Banco Central, né, para atuar também limitando a quantidade de golpes. A gente vê muita coisa que é de engenharia social, não vejo muito como o Banco Central conseguiria agir nesse caso, né, seria mais, imagino, pela parte da educação. Mas, enfim, queria ouvir de você aí, como é que foi essa preocupação pelo lado do Banco Central? Essa é uma excelente pergunta. A gente, desde o início lá do desenho, quando o Pix nem era Pix ainda, nem nome tinha, não tinha sido batizado, a gente já tinha muito claro que segurança é um pilar fundamental, né? As pessoas precisam não só ter um produto bom, mas confiar e saber utilizar da melhor forma, né? Então, desde o início, a gente, no âmbito do Fórum Pix, que eu comentei agora, tem um grupo de trabalho, um grupo estratégico de segurança somente centrado numa agenda permanente de aprimoramentos de segurança, né? Então, quando a gente lançou o Pix, já tinha ali
muitos requisitos de segurança que as instituições que podem ofertar o Pix têm que cumprir, mecanismos que o próprio Banco Central também inovou e incorporou ao desenho do Pix, mas a gente tem essa pauta permanente porque os criminosos, eles são rápidos, eles não têm burocracias, né, e eles são criativos, e a gente precisa tentar pelo menos ser mais rápido do que eles, né? Então no final de 2021, a gente também lançou mecanismos novos, principalmente ali o bloqueio cautelar, que é aquele mecanismo em que quando uma transação é feita, né, e a instituição do recebedor, que é o suposto golpista ali, identifica que tem uma suspeita de fraude, ele pode já no ato do crédito bloquear preventivamente esse recurso por até 72 horas e aí fazer análises mais profundas. E também lançamos o mecanismo especial de devolução, aquele velho WhatsApp aqui, toda semana alguém manda mensagem pra minha mãe falando que sou eu, né? Mãe, Trocou mudei de telefone. Isso daí tá manjado já, acho que Me hoje faz em um dia... Pix. Exatamente. Então, assim, a gente tenta atuar na educação, na prevenção, mas se a pessoa, de fato, foi vítima de um golpe, de uma fraude, ela entra em contato com a sua instituição, e aí como é que acontecia antes? As instituições tinham que se conversar ali no bilateral para tentar bloquear esses recursos e fazer eventualmente a devolução. E no final de 2021 a gente criou esse mecanismo, então a gente usa toda a infraestrutura de comunicação do próprio Pix, e aí agora, quando o cliente faz essa reclamação e fala, foi vítima de um golpe, o banco dele ele tem que imediatamente ali, no máximo em até meia hora, registrar uma notificação de infração, que a gente fala aqui na nossa base de dados. Essa informação ela chega para o banco do recebedor, que bloqueia os recursos, e aí as duas instituições têm um prazo ali de 7 dias para analisar se é fraude mesmo, e em sendo, devolver então esses recursos para a vítima, né? A pessoa tem que ser muito rápida, porque se o golpista já transferiu o dinheiro para outro banco, para outra conta, aí já era também. Exatamente, assim, a pessoa tem que ser... A maior chance que a pessoa tem de receber de volta é se ela for mais rápida, né? Quanto mais rápido, maior chance. Mas mesmo que ela demore, a instituição ali do recebedor, ela tem o dever de monitorar o saldo dessa conta em até 90 dias dessa transação original, né? Então, caindo o recurso ali, ela pode fazer ela deve fazer as devoluções, nem que sejam devoluções parciais. Mas a gente está justamente, então a gente lançou esse mecanismo ali no final de 2021, tem acompanhado o uso dele, né, para aprimorar ali que não só os participantes saibam utilizar e utilizem bem, mas também as vítimas, né, reportem mais rápido, saibam que existe, e agora trabalhando em aperfeiçoamentos. Então, nesse ano agora de 5 de novembro, entra em vigor uma reformulação dos dados que a gente oferece ali para as instituições quando elas consultam aqui a nossa base de dados. A gente está incorporando novos dados para que eles tenham mais subsídios para fazer essas análises antifraude, e também passando dados que antes eram até 6 meses, se eu não me engano, e a gente vai passar a oferecer dados de até 5 anos, então dando ali informações de qualidade para que as instituições possam fazer suas avaliações antifraude e eventualmente bloquear, rejeitar essas transações, né? Então é um trabalho contínuo, não só de aperfeiçoamento dos mecanismos, mas também de colaboração de todo o ecossistema e de atuação no educacional, como você falou, né? Quando a gente lançou o Pix, a gente fez uma campanha grande em conjunto ali com os participantes, que era justamente o Pix é novo, mas os golpes são velhos. Então essa parte educativa também é relevante. Isso de você poder bloquear a transação, eu sempre fico nessa dúvida também. Não abre espaço para um golpe reverso de você se arrepender de uma transação, abrir uma reclamação para pegar o dinheiro de volta, ou realmente fazer um golpe dessa forma, né? Você transfere, puxa o dinheiro de volta, recebe o produto e vai embora feliz com as duas coisas? Ela abre, né, assim, acho que o fraudador vai ter das duas pontas, mas a gente tem justamente previsto também nesse mecanismo, que é o cancelamento da devolução, vamos dizer assim, né? Então, eu aqui é um jogo fiz de gato e rato mesmo. Vamos supor que eu sou uma fraudadora, eu fiz uma compra aqui numa loja, recebi o produto e agora eu vou dizer que, na verdade, era um golpe e não recebi produto nenhum, né? Quem está fraudando sou eu. Se eu fizer essa reclamação e, eventualmente, as duas instituições, de fato, acreditarem em mim que sou a fraudadora e efetuarem a devolução, essa loja, ela vai fazer o caminho reverso, né? Ela vai lá e falar, não, eu tô aqui, provando, mandei aqui a mercadoria e tal, quem tá aplicando a fraude aqui é essa pessoa. Aí ela solicita o cancelamento dessa devolução
e aí faz todo esse caminho reverso, né? Então, no próprio mecanismo já tem essa previsão. É mais raro isso acontecer, até porque, configurando ali as fraudes, né, as instituições entendendo que foi fraude, isso fica uma marcação naquele usuário. Então, é importante que os fraudadores também entendam que eles vão ficar sendo marcados, essa marcação vai ficar aqui disponível para todas as instituições do ecossistema. Então, aquela pessoa vai cada vez mais ter dificuldades de ter as transações ali, porque todo mundo está vendo que é fraudador, né, e que vai dar problema. Esse tipo de dado, ele pode ser usado depois para alguma outra coisa, tipo avaliação de crédito, ou não, é só para essa questão de segurança da transação? Esse dado é usado aqui no transacional, né, vamos dizer assim, mas a gente permite que as instituições consultem esses dados, por exemplo, num processo de abertura de contas, né? Então, se tem ali algum fraudador, né, que já abriu em 10 outras instituições conta com documento falso, antes de abrir essa conta nessa instituição, a pessoa vai poder ter ali essa informação de, cuidado, né? Verifica direito se é de fato uma pessoa idônea ou se está usando documentação falsa. Interessante, porque a gente enxerga o que está acontecendo, né? A transferência rápida, a transferência grátis, e já é sensacional, mas pelo que você está falando, tem toda uma rede embaixo disso que também mitiga risco, reduz custos das empresas que estão fornecendo o serviço, né? E quem sabe isso pode até, enfim, beneficiar o consumidor de outras formas, como ter acesso a serviços um pouco mais baratos, que é um problema bem crítico aqui no Brasil, né? Serviços bancários muito caros. O Pix, ele trouxe muitas externalidades positivas, né? E uma delas é a própria melhoria dos outros meios de pagamento, né? O que a gente quer com o Pix é incentivar a eletronização de pagamentos, né? Então, que a pessoa pare de usar o dinheiro em espécie, que ele tem um custo altíssimo aí para o país, e migre para meios eletrônicos, que não necessariamente só o Pix, né? Que se utilizar mais outras transações, né? Cartões, débito automático, enfim, cartão de débito pré-pago, sendo eletrônico é mais eficiente. E a gente viu que o próprio Pix existir estimulou que essa indústria e esses outros meios de pagamento também aprimorassem ali as condições dos seus serviços. E eu acho que esses golpes, né, Mayara, basicamente, eles reforçam que o Pix deu certo, né? Ele foi adotado muito rapidamente, tem números do Banco Central, eles comentam que o Pix já é o meio de pagamento mais usado entre os brasileiros, foi 29% ali das transações de 2022, estava vendo até o relatório da gestão ali. Uns dados bem curiosos, assim, né? Na região norte, as pessoas fazem mais transações com o Pix, considerando ali, né, o Pix, a quantidade de transações por pessoa ali, não era um número que eu esperava, e inclusive já empatou com cartão de crédito ali como meio mais utilizado no varejo online. Tem alguns usos curiosos. Há umas 2 semanas eu tava viajando e, enfim, tava passando de carro ali no lugar e aí apareceu um daqueles vendedores ali de água, né, no semáforo, e aí tinha o tal do Pix da confiança, né, porque ele te dava o copo d'água, passava pra você a chave Pix, você não precisa pagar nada agora, você paga quando der. E assim, funciona assim, né, o Pix da confiança, que é uma coisa que, sei lá, não tinha como ser feito antes, inclusive, né. Isso foi um uso bem interessante. Aí de dentro, como você vê essa questão dos usos do Pix, né? Tipo, o que pegou mais rápido? O Pix como transferência ali entre pessoas físicas, que é algo que acho que consolidou bastante, algo que desde o começo ali estava presente, ou o Pix até como meio de pagamento, né? Porque hoje, basicamente, em muitos lugares ali, você vê as lojas oferecendo pagamento via Pix, né? Substituindo, em grande parte, ali o boleto, que era uma coisa meio ineficiente ali e tal. E se vocês encontraram também alguma resistência do mercado, né? Porque você comentou ali que é um mercado bastante complicado e quando você fala de meio de pagamento, aí você tá mexendo com adquirente, aí tem banco que tem adquirente, aí tem as bandeiras de cartão, enfim, como que foi isso aí? É uma indústria de fato bastante complexa, né? O Pix, quando a gente lançou de imediato, o que pegou mais rápido, vamos dizer, foi esse caso de uso de transferências, né? Até porque bastava ter ali uma conta que o Pix já estava lá, né, no aplicativo para as pessoas usarem e tinha esse incentivo muito grande da facilidade, né, da conveniência. A gente estava no meio da pandemia, então, né, ainda tinha essa questão de ser um meio de pagamento que você não precisa ali de contato nem com uma maquininha, nem com nada, né, você só usa o seu próprio dispositivo. Mas se a gente olha ali a evolução, o que vem crescendo muito é o caso de uso pagamento de pessoa para empresa. Então, esses pagamentos, seja no varejo ali físico, né, usando ali os QR Codes, seja para pagamento de contas
também, e é onde a gente acha que tem mais potencial para crescer ainda mais, e demorou um pouquinho mais para pegar tração, vamos dizer assim, porque passava por essa adaptação dos sistemas das empresas, né? Pela adaptação do frente de loja ali, adaptação que no e-commerce foi mais rápido, porque o e-commerce era muito carente de uma solução ali para esse pagamento rápido e seguro na internet, e o outro varejo ali e empresas maiores vieram depois, um pouco depois ali, adaptando seus sistemas, e agora é difícil um lugar que não aceita Pix, né? E acho que os poucos lugares que não aceita, eu acho que com o automático vai passar a aceitar. Então, eu acredito que vai ser cada vez mais intenso aí a gente ver o Pix sendo usado como meio de pagamento e não só transferências. Eu lembro até da primeira Black Friday que teve com o Pix já sendo aceito como meio de pagamento nas lojas ali, porque um dos problemas que tinha era que as lojas elas ofereciam o pagamento via boleto, que, né, nem todo mundo tem cartão de crédito, o cartão de débito não é muito aceito, então o boleto era a opção de muita gente, só que o boleto, se podia gerar o boleto ali, não pagar, e o produto ficava, né, preso ali para um consumidor ali que no final das contas não ia pagar. E o Pix ele é mais instantâneo, então ficou, né, tirou essa fricção, e acho que também deve ter ajudado ali na adoção. Esses dias até postei no LinkedIn que eu tô curiosa para ver como é que vai ser a Black Friday desse ano, né? Porque eu já comecei a receber anúncio aqui de loja que eu sou cliente fiel ali, com descontos bem interessantes para Black Friday, um esquenta Black Friday ali com descontos de 30%, 40%, 50%, então eu já tô fazendo meu pé de meia aqui para comprar tudo na Black Friday com Pix, que eu acho que vai ser muito utilizado, né? Em outubro agora a gente ainda não está com os dados fechados de setembro, perdão. A gente vai ter os dados de todas as transações aí por volta do dia 15, mas eu arrisco dizer que a gente em setembro já bateu 4 bilhões de transações. Em novembro acho que esse número vai chegar ali a, sei lá, 4 bilhões e meio, vamos ver. Mas se vocês estiverem aceitando sugestões de novos produtos aí pro Pix, a minha lança algum sistema que salve o histórico do preço das coisas. Que daí a gente sabe se esse desconto da Black Friday vai ser real ou não, né? Tem esse problema todo ano. É sempre difícil saber se o desconto é real. Eu tô fazendo meus prints aqui pra garantir que não é desconto só pra inglês ver, né? Mas é uma boa dica. Mas lembrando que tem o Achados do TB, então, né, o nosso grupo de ofertas ali no WhatsApp e no Telegram, então a gente vai acompanhar as ofertas de verdade, de tecnologia, então talvez as lojas em que a Mayara seja muito fiel, algumas delas a gente pode não cobrir, mas todas as ofertas de tecnologia a gente vai cobrir ali no Achados do TB e a gente acompanha o histórico ali pra ninguém ter que ficar tirando tanto print de coisa ali. Já me coloca nesse grupo aí que eu vou querer essas dicas. tecnoblog.net/achados. Bacana. Mayara, tem um produto novo do Pix que você já mencionou algumas vezes, acho legal a gente explorar um pouco aqui, que é o Pix automático, né? Como você falou. Se eu entendi bem, a ideia dele é permitir pagamentos recorrentes, não é isso? Então, tipo, a ideia é que a gente vai poder pagar, sei lá, streaming que cobra todo mês, ou então até mesmo aquelas coisas de débito automático, tipo conta de luz e água. É mais ou menos esse o desenho? Exatamente. Assim, hoje, o que viabiliza pagamento recorrente basicamente são duas opções, né? O débito automático e cartão de crédito, e cada um deles com as suas dores aí, né? Cartão de crédito não é todo cidadão brasileiro que possui limite, e o débito automático ele depende de um convênio bilateral ali com a instituição, né? Então é uma transação em que as duas pontas têm que ser clientes da mesma instituição, tem um custo operacional aí para as empresas recebedoras bastante intenso. Então a gente está desenvolvendo esse produto, que é o Pix automático, que a gente vai lançar em outubro do ano que vem, daqui a um ano então, para facilitar sob a perspectiva do pagador, né? Ele não vai precisar todo mês lembrar que tem uma conta a pagar, que está vencendo, pegar aquele boleto, fazer ali a leitura do QR Code ou a leitura do código de barras e autenticar aquela transação. Então ele vai poder dar uma autorização prévia, e aí os pagamentos vão acontecer de forma automática, e pensando do lado de quem vai receber, que são as empresas, ele vai poder escolher ali, né, ter conta, tem um fornecedor ali, uma instituição que provê a solução para ele, e vai conseguir fazer essas cobranças e esses recebimentos de uma maneira muito mais eficiente e com um custo muito mais baixo. É um produto que a gente acredita que tem um potencial muito grande. Hoje o débito em conta ele acaba, pela sua complexidade, ele sendo acessado ali basicamente por grandes concessionárias de serviços públicos, e empresas menores muitas vezes não conseguem ter esse pagamento automático ali
a cada período. Então, com o Pix automático, isso acaba, né? O Pix automático, independente da empresa, se é um clube de assinatura de um streaming, se é um clube de assinatura ali de um portal de notícias, de um podcast, de uma academia, uma escola, seguro, enfim, não importa. Se é um pagamento recorrente com periodicidade definida, essa empresa vai poder automatizar esses recebimentos com o Pix automático. Mas o que acontece se a pessoa não tiver dinheiro na conta no momento do pagamento? Ele é uma transação que usa o saldo da conta, né? Então, se chegar naquele dia do pagamento e o cliente não tiver fundos, como que a gente está desenhando? Primeiro, essa transação ela vai ser agendada. Então, ali com alguns dias antes, o usuário ele vai ter ali a informação de que essa transação vai acontecer e vai poder, então, providenciar ali os fundos para honrar aquele pagamento. Se por um acaso não conseguiu, né? E chegou no dia do pagamento, a instituição ela vai ter que fazer uma tentativa de liquidação ali até 8 horas da manhã. Então, se até 8 horas da manhã não tinha saldo, essa transação vai ter falha nessa transação. O usuário ele vai receber uma notificação. Essa transação que estava aqui para acontecer no Pix automático, ela não aconteceu por insuficiência de fundos. Eu vou fazer uma nova tentativa na janela ali de 3 às 17 da tarde, né? De 15 às 17. Então, dando ali mais um tempinho para esse usuário conseguir esses recursos, movimentar de uma conta para outra, por exemplo. As instituições do pagador, né, ela obrigatoriamente vai ter que fazer essa segunda tentativa ali na janela da tarde. Se não conseguir de novo, né, não tiver fundos, aí essa transação não vai acontecer. A gente está estudando que já no MVP ali de outubro tenha uma possibilidade de uma nova tentativa no dia seguinte, sem valores ali corrigidos, né, com o mesmo valor, uma retentativa simplificada. Ainda estamos estudando se isso vai acontecer mesmo ou não, em que formas, mas se não tiver fundo, essa transação vai ser falhada. Então, ela é para esses serviços, vamos dizer assim, que a suspensão do serviço, muitas vezes, é ali a garantia, né? Então, é diferente de uma transação do produto que ainda está no nosso roadmap, que a gente está chamando provisoriamente de Pix garantido, né? Não é o Pix garantido. Não tem nenhum mecanismo de garantia por trás. Então, depende ali de fundos, e aí vai entrar num fluxo de cobrança de inadimplência dessa empresa, ou, dependendo do serviço, né? Vai ser, se for um streaming, por exemplo, pode ter a política ali de cortar o acesso, enfim. Porque para a empresa que está vendendo, por exemplo, eu entro numa loja online hoje, e aí eu vejo lá uma TV em 10 vezes sem juros. Eu compro no cartão de crédito, 10 vezes sem juros, porque eles recebem o dinheiro de imediato e eu fico pagando a operadora ali que está no meio, né? Isso. E ganhando com as taxas. Mas o Pix automático não seria para esse tipo de transação, então, porque senão a empresa pode me mandar a TV, eu pago a primeira parcela e a segunda já dou calote e sumo, né? Ela não receberia nada. Ela não tem esse mecanismo de garantia por trás, né? Então, ela é pensada mais para esses casos de uso de serviços e não de compras de bens parcelados. A gente vê acontecendo ali um desenvolvimento de soluções em cima, né? Como a gente até comentou aqui em outro momento, as próprias instituições vinculando uma coisa a outra, né? Então, hoje você já vê ali algumas soluções oferecendo um parcelamento por meio do Pix com uma solução privada. Então, que na verdade você tem duas transações, né? Você tem uma operação de crédito ali daquela instituição para o usuário pagador, aí a empresa recebe o Pix à vista e a instituição vai debitar da conta, né, ou no cartão desse usuário aquelas parcelas, né? Então, com o Pix automático, muito provavelmente a gente vai ver soluções agregadas também em cima dele, mas ele nativamente ali, o caso de uso principal é para esses pagamentos de serviços em que o próprio serviço é ali a garantia, vamos dizer assim, né? Então não tem ali uma certeza de recebimento, ele depende de fundo. E há algumas semanas, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele falou sobre a possibilidade ali do lançamento de um Pix crédito. Ele fala que em algum momento no futuro você não vai precisar ter um cartão de crédito, vai poder fazer tudo diretamente pelo Pix. Isso se junta também com outra ideia que vem sido discutida sobre a abertura bancária, né, o Open Banking, a possibilidade de ter um aplicativo agregador onde vários bancos oferecem crédito dentro desse aplicativo, então o crédito vira meramente um produto que vai para esse aplicativo, que é como se fosse um mercado livre, né, um marketplace
para o cliente procurar quem está oferecendo o crédito mais barato. Você não precisa ir na agência e esquentar a cadeira, né? Você realmente olha uma lista ali de opções e sai com a que te interessa mais. Você vê esses produtos todos se integrando no futuro de alguma forma, né? Um Pix automático com essa oferta de crédito e funcionar tudo de forma mais ou menos automatizada, igual a gente tem com o cartão de crédito, ou seriam produtos diferentes que também estão no roadmap aí do Banco Central? Eu acho que as duas coisas, né? Então, dentro da nossa agenda evolutiva do Pix, a gente tem aí esse produto Pix Crédito ou Pix Garantido, que ainda não está batizado, cada hora chamam de uma forma diferente, que seria justamente ter um produto ali baseado no Pix que tem ali um mecanismo de garantia por trás, né, e que pode funcionar de N modelos aí sistemáticos, né? Então esse é um produto, desde quando a gente lançou, tá na nossa agenda, mas que ainda não entrou na agenda de trabalho oficial, né, ainda não entrou na linha de produção, vamos dizer assim. Então a gente vê, como eu falei, algumas instituições oferecendo soluções nesse sentido, mas ainda não é um produto regulado e padronizado, né, incorporado ali ao regramento do Pix. São soluções agregadas que estão surgindo aí naturalmente no mercado e que a gente tem acompanhado e temos visto soluções bastante interessantes. É tipo um cheque especial hoje, né? Você, como já teria no cartão de débito, mas funcionaria da mesma forma com o Pix. Hoje a gente tem basicamente dois modelos. Um que tem essa transação e que atrela ali a uma compra no cartão de crédito, né? Então, é como se você fizesse um cashinho ali na sua conta e descontasse para você fazer o Pix à vista, vamos dizer assim. E aí depois você vai pagar essa parcela ali no cartão de crédito. E tem outras que é uma operação de crédito pessoal que você contrata ali na hora, né? E aí você contratou esse crédito, né? Pegou emprestado esse dinheiro e aí é diferente do cheque especial, porque o cheque especial tem outra sistemática e tem também outras taxas, vamos dizer assim. Sim. Essas taxas dessas soluções que estão surgindo são mais interessantes nesse sentido. E a gente tem também essa possibilidade de integração. Eu acredito que o futuro é essa convergência. Hoje, gente, já existe um link muito claro ali do Open Finance com o Pix, que é na iniciação de pagamentos. Então, hoje a gente vê muito na compra online você usar o copia e cola, mas tem a opção do trilho do Open Finance, que é a iniciação que você pula algumas etapas e você teria uma jornada ali mais fluida, né? Que aí você é automaticamente redirecionado para o app do banco já na página ali de autenticação e confirmação da transação. Não precisaria você manualmente abrir o Pix, ir no copia e cola, colar o código, né? Então você pula ali algumas etapas. Isso hoje já é uma possibilidade e a gente espera que isso amplie. O Pix automático, ele também já vem com um trilho nativo, vamos dizer assim, do Open Finance. Então as instituições ali recebedoras, elas vão poder ativar ali o Pix automático, seja com o detentor da conta, o banco que detém a conta mesmo, que vai prover a solução, ou com um iniciador de pagamentos. E no futuro é isso, né? Você compartilha ali no âmbito do Open Finance o consentimento para compartilhar os seus dados, as instituições têm condições de oferecerem condições de crédito melhor, né? Então, toda a agenda do Banco Central para abrir o mercado, para dar mais transparência, corrigir essas assimetrias de informação e dar o poder para o cliente, né? Você trazer a opção para o cliente então é que é o dono do dado dele e pode ali escolher qual é a melhor instituição que lhe oferece o serviço, né? Então você aumenta bastante ali as condições de competição do mercado. Acho que essa facilidade é bastante importante, né? Você citou de já pular para a janela do Pix, não precisar passar por todas aquelas etapas, porque o Brasil tem o problema da baixa bancarização e também tem essa questão da fricção com o uso da tecnologia. Então tem que ser... Qualquer que seja o caminho, a tecnologia tem que ser cada vez mais intuitiva, mais fácil para incluir mais pessoas dentro do sistema bancário. E uma coisa que eu vejo que ajudou muito nos últimos anos foram essas carteiras de pagamento, né? Ou cartão de crédito por contato também. Eu sinto que é muito mais fácil, muito mais ágil. Hoje em dia aqui no Brasil você tem a possibilidade de usar documentos digitais, então eu já não ando com carteira tem bastante tempo, o meu documento está no meu celular, o meu cartão de crédito, ou seja, meu dinheiro está no meu celular, eu já não andava com dinheiro na carteira também, cartão de débito eu não uso, sei lá quantos milênios faz que eu não uso cartão de débito, né? Então eu fico curioso com isso.
Dá pra gente esperar no futuro o Pix chegando nesse tipo de tecnologia também? De eu poder pagar ele a partir da carteira do meu celular, fazer o pagamento por aproximação? Adorei essa pergunta, porque eu sou desse mesmo time, assim, não ando com carteira, não ando nem com bolsa mais. Outro dia que eu fui andar com bolsa, eu tava tão desacostumado que eu larguei minha carteira no lugar, aí depois eu parei pra pensar e falei, não, nem vou sofrer, só pela carteira em si, que era bonitinha, mas assim, não tinha um cartão lá, não tinha nada, só tinha minha carteirinha do plano de saúde, era a única coisa que tinha lá dentro de mais valor, assim, mas... O único risco é acabar a bateria do celular, né? Exatamente, tem que andar sempre com o carregador portátil. Mas a gente estuda, assim, a nossa visão de futuro aqui do Pix é sempre centrada em atender as dores e as necessidades da sociedade, e a gente sabe que são necessidades dinâmicas, né? Conforme novas tecnologias surgem, essas necessidades vão mudando, e de viabilizar qualquer pagamento e transferência que você pense em precise fazer, que isso possa em algum momento ser feito pelo Pix, né? Então a gente trabalha aqui nesse sentido. Então a incorporação do Pix a partir dessas novas tecnologias, seja RFID ali, né, naquelas cancelas de pedágio, por exemplo, seja no aproximação NFC, estão na nossa agenda de trabalho, ainda não priorizadas, dada a nossa estrutura extremamente enxuta. Se a gente tivesse aqui mais pessoas, a gente podia avançar com mais velocidade, com certeza, mas isso eu espero sim que aconteça algum dia e que não demore tanto, porque eu sou muito fã dessa tecnologia por aproximação e eu acho que proporciona uma experiência muito interessante. Caraca, você citou utilizar também para cancela no pedágio, aquelas tags de pedágio, né? E eu fico pensando, o mercado deve estar amando, né? Porque você não paga mais mensalidade no banco. Aí, de repente, você também não vai precisar pagar mensalidade na tag do pedágio. Aí tem a questão do Pix automático, o Pix crédito, que, imagino, vai impactar bastante também as operadoras de maquininha de cartão, né? E o cartão de crédito pode acabar, você vai poder fazer tudo no Pix. O rate deve estar bom pro Banco Central. A nossa ideia não é acabar, né? Como eu falei, dependente do que o presidente falou, a nossa equipe aqui no corpo técnico, a nossa ideia é sempre promover alternativas, né? E como eu falei, eu acho que o caminhar ali dos aperfeiçoamentos do Pix estimula também a indústria de cartões, né? A aprimorar o débito automático, enfim. De fato, que a sociedade e as empresas e os entes governamentais estejam bem servidos e tenham uma alternativa que seja barata, que seja eficiente, que seja com uma experiência fluida ali, sem fricções. Então a gente vai continuar aqui trabalhando nesse sentido. Acho que é mais fácil perguntar o que o Pix não pode fazer, né? Porque, enfim, vários usos criativos de Pix. Eu lembro que teve um que era, você podia mandar mensagens via Pix. O Pix Tinder. Então, daqui a pouco vai substituir até o WhatsApp esse negócio. Tem alguma coisa que vocês falaram? Não, a gente não vai fazer o Pix, não foi feito pra isso, a gente não vai colocar esse recurso no Pix. Tem alguma coisa assim? Se a gente está pensando em pagamento e transferência, o único não, e é um não bem claro, e é um não que acontecendo, né, as instituições são responsabilizadas, elas têm ali o seu papel, é utilizar o Pix para pagamentos de coisas ilícitas, né, para crime, para lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, nada disso pode, isso é terminantemente proibido, e a gente atua aqui, não só a equipe do Pix, mas a equipe de supervisão, para coibir, para exigir que as instituições conheçam ali os seus clientes e não viabilizem pagamentos nesse sentido. De resto, sendo um pagamento legal dentro da lei, pagamento ou transferência, em algum momento vai poder ser feito com Pix. Essa é a nossa visão de futuro. De tédio a gente não morre, tem muito trabalho pela frente. Acho que o limite é tempo, né? Só isso, porque produto não vai faltar. É tempo, e hoje aí, retomando até uma fala que eu coloquei ali em algum momento, um risco muito grande que o Banco Central tem hoje, que é cada vez mais a gente está perdendo talentos, né? Não só não tem reposição, a gente está 10 anos sem concurso, as pessoas que tem estão saindo, né? A gente já perdeu na nossa própria equipe 2 pessoas excelentes, que uma foi para uma instituição privada, outra foi para um organismo internacional, porque a carreira está, de fato, ficando bastante assimétrica com outras carreiras congêneres. Então, esse é um risco alto, e se a gente quer que o Banco Central continue entregando muito valor à sociedade, precisamos olhar para isso.
Você citou, Mayara, que o time era pequeno, né? Eu fiquei com essa curiosidade, não sei se você consegue passar essa informação, mas qual é o tamanho desse time? Hoje a gente tem uma estrutura que ela tem, assim, a equipe central ali que faz a gestão e a operação do Pix fica num departamento. Hoje a gente está com 30 pessoas, a gente passou boa parte do desenvolvimento desse projeto com 4 ou 5 ali. Meus cabelos brancos não me deixam mentir, foram tempos intensos. Na TI, a gente chegou a ter 40 pessoas ali, desenvolvimento, né? Todos os desenvolvimentos também foram feitos com servidores do Banco Central. A gente tem uma equipe de TI de altíssima excelência. A gente já chegou a ter 40 pessoas. Hoje, como concorre com os outros projetos aí do Banco Central, a gente tem ali por volta de 10 dedicados ao Pix. E a gente tem uma outra equipe que fica em um outro departamento, que é quem cuida ali, faz toda a gestão e a operação da infraestrutura de liquidação, né, que é o SPI, que é a mesma equipe que também faz a gestão e a operação do STR, que é o outro sistema de transferência de reservas aqui do Banco Central. Aí eu não vou saber te falar quantas pessoas eles têm hoje em dia, mas eu chutaria ali umas 20. Mas isso tudo, de alguma forma, contribui com o Pix? Contribui com o Pix, mas que não está exclusivamente para o Pix. Caraca, não, é impressionante. Por ser um sistema tão importante, afinal, a gente tá falando de movimentar o dinheiro de um país inteiro, um país grande, 200 e poucos milhões de pessoas, né? É uma responsa muito grande e é um time muito pequeno, é impressionante. Se você for olhar para os outros arranjos aí, né, instituídos por entes privados aí, né? Você olha ali uma Visa, uma Master da vida, ou mesmo as equipes de Pix dentro das instituições, aí aí a gente dá vontade de chorar aqui do nosso lado, porque a gente fala que a gente faz milagre. A gente faz milagre. Deve ter mais gente trabalhando com Pix dentro do Itaú, do Bradesco e Santander do que dentro do Banco Central. Com certeza. Loucura, cara. E você enxerga alguma forma de... Bom, a forma mais óbvia, naturalmente, é o concurso público e tal. Mas fora isso, né, que a gente sabe que tem um processo, enfim, são regras um pouco mais rígidas. Fora o concurso público, você enxerga alguma outra maneira de atrair talento, trazer mais gente para engrossar essa equipe? Deixar a carreira boa pra gente não perder os talentos que estão aqui e também continuar atraindo pessoas boas, que aí tem que ser por meio de concurso público. A gente tem, às vezes até cogita essa questão de terceirização, né? A gente tem ali terceirizado que faz atendimento de primeiro nível no 24/7 ali de suporte de TI, né? Mas a gente tem limitações legais e que são bastante relevantes, né? Porque a gente está lidando aqui com sistemas críticos, então, de fato, a gente precisa que sejam servidores da casa atuando nesses processos. Eu acho que a principal medida é valorizar a carreira para que a gente possa reter os talentos e atrair novos talentos. Mayara, antes da gente fechar, então, queria agradecer aqui a sua participação nesse episódio, informações muito interessantes aí, e te deixar esse convite também para você divulgar algum link, não sei se tem alguma coisa que você quer divulgar para o ouvinte do Tecnocast. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, para mim é um prazer poder estar aqui contando um pouquinho do que a gente construiu até aqui, de muito que vem pela frente. Convido a todos a acompanharem a página do Pix no Banco Central e também seguir o Banco Central em todas as redes sociais. A gente sempre divulga as novidades e acompanhem aí o desenvolvimento do Pix automático e já comecem a perguntar aí na sua academia, na escola, no seu condomínio, se já estão se preparando, porque em outubro do ano que vem o Pix automático chega aí. Obrigada. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí conta pra gente qual produto do Pix você tá mais ansioso pra testar, pra usar. E também se você sabia, se você tinha alguma ideia que a equipe era tão pequena, porque isso foi uma coisa realmente surpreendente pra todos nós aqui. Se você trabalha com tecnologia, manda pra gente suas experiências também, como é que é o tamanho do time aí, o que vocês fazem, pra gente ter uma ideia, né, comparação com o time que cuida do sistema de pagamentos principal do Brasil. Manda lá seus comentários na caixa postal Tecnocast pelo Telegram. No WhatsApp é só clicar no link que tá na descrição desse grupo ou comenta na comunidade.tecnoblog.net. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon, @Paulo Riga e @Josué de Olive com V mudo no final. Esse Tecnocast vai ficando por aqui, a gente volta com outro semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau, pessoal.
E esse Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua.